Pessoal, sou o Fernando, para quem não me conhece. Eu sou de Curitiba, casado com a Francine, que está lá atrás, e o Samuel também, estão todos lá atrás. Teve brincando por aí, está de Beyblade ali, já achou uns coleguinhas, tá? Faz bem, né? Ano passado estive aqui falando na conferência missionária. Eu estou revendo algumas pessoas que eu conversei naquela ocasião, ano passado. A gente não lembra de todo mundo, mas os irmãos lembram da gente. E eu sou muito grato pelo convite, pastor Carlos, pastor Josimar. E hoje eu tenho a incumbência de poder trazer para vocês uma palavra de Deus. Eu tenho aqui 2 horas, me deram para falar, e... Amém? Eu tenho muitas coisas a compartilhar com os irmãos, muitas coisas. Eu quero só perguntar o seguinte: o que você tem feito com a sua liberdade? Aqui cantamos, né? Os irmãos aqui ministraram sobre liberdade. Sou livre e sou livre. O que você tem feito com a sua liberdade? Como é que está a sua vida nesse aspecto? Sociologicamente falando, se você tem mais liberdade e quer liberdade, você vai ter menos de segurança. E se você quer ter mais segurança, você vai ter menos liberdade. Eu quero falar hoje sobre um homem chamado João, apóstolo João. Escreveu as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. Ele pode nos ajudar a entender um pouco sobre essa questão de transformação, de liberdade, porque liberdade em Jesus Cristo, mas o que fazer com essa liberdade? Vocês já leram sobre a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, mas vocês sabem o que aconteceu com eles? Exatamente. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João, o próprio João, o apóstolo, discípulo, Mateus, Tiago, apóstolo Paulo, Pedro. Você sabe o que aconteceu com eles? Exatamente. Para onde eles foram? O livro de Atos termina ali no capítulo 28 e pronto. Acabou? Passa para mim o primeiro slide. O livro dos mártires. Não sei quem conhece, a princípio, mas esse é um livro muito bom que você pode ler. Compra e leia, ou se tem alguma biblioteca. John Foxe foi um cristão do ano de 1450 aproximadamente, século XIV. Ele escreveu esse livro, foi perseguido por Maria Tudor, foi para a Suíça, ficou lá em torno de 10 anos, depois voltou para a Inglaterra, escreveu esse livro sobre os mártires cristãos. Pode passar. Muito do que sabemos sobre o movimento dos apóstolos é de tradição. Não existe documentos que vão atestar, está documentado o que aconteceu com os apóstolos. Mas a tradição nos diz muita coisa sobre eles. Por exemplo, vamos pegar aqui, Tiago, irmão de João, foi morto decapitado em 36 depois de Cristo. Tomé pregou aos pártiros e a todos esses povos e padeceu em Calamina, uma cidade da Índia, morto por flechada. Simão, irmão de Judas e de Tiago, o jovem, filhos de Maria Cleófas e de Alfeu, foi bispo de Jerusalém depois de Tiago e foi morto numa cidade do Egito no tempo do imperador Trajano. Simão, o apóstolo, chamado Cananeu e Zelotes, pregou na Mauritânia, África, Bretanha e foi crucificado lá. Pode passar. Marcos, o evangelista. Marcos, o evangelista, o primeiro. Dá uma. Isso. Aí.
Pregou lá no Egito e lá amarrado e arrastado para a fogueira foi queimado e depois sepultado num lugar chamado Colo sobre Trajano. Bartolomeu pregou aos indianos e que traduziu o Evangelho de Mateus para a língua deles. Morreu em Albinópolis, cidade da Grande Armênia, abatido a bordoadas e depois crucificado. Após ser esfolado, foi decapitado. André, apóstolo e irmão de Pedro, pregou aos sítios e sádios, aos sacas, e numa cidade chamada Sebastópolis, agora habitada pelos etíopes, foi sepultado em Patras, cidade da Caia, depois de crucificado por Egéias, governador dos Edessenos. E agora eu queria que vocês lessem essa oração. Levanta um pouquinho. É possível? Com toda a liberdade que você tem, você pode fazer essa oração? Quem escreveu essa oração foi um mártir cristão chamado Policarpo, bispo de Esmirna. Vamos lá? Vamos subir um pouquinho mais? Eu acho que nós estamos aptos hoje, com o coração cheio, para fazer essa oração. Ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo que sou daquele que pendeu de ti, pois sempre fui teu amante e sempre desejei te abraçar. Você está indo para a morte. Policarpo foi para a morte, ele estava indo sendo queimado. Ele fez essa oração. Forte, né? Forte. É forte, realmente é forte. Eu chorei e choro todas as vezes. Esse livro, quando saiu, foi numa Bienal no Rio de Janeiro. Eu estava lá na Bienal do Rio de Janeiro, comprei esse livro, já comecei a lê-lo e não parava de chorar. O que nós perdemos? O que para esses homens e muitas mulheres, o que eles viram que nós não vimos para fazer uma oração dessa, indo para a fogueira? Porque eles professavam a fé cristã, e eu e você, a princípio, professamos. O que você está fazendo com a sua liberdade? Ali é só um pequeno mapa para onde os discípulos, os apóstolos foram para o mundo antigo. Olha só, que coisa incrível. Eles foram incendiados, de verdade. Incendiados. E não estavam nem aí se iam morrer abordoadas, se iam ser decapitados, furados, queimados, não estavam nem aí. Pelo contrário, ó cruz extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, eu sempre fui teu amante, sempre desejei te abraçar. Amém? Glória a Jesus, né? Vamos fazer essa oração? Isso é forte demais. Isso tem a ver, queridos, que a fé cristã não é um advento de 10 anos para cá, de 20 anos para cá. A fé cristã não surgiu na década de 80, de 90, no ano 2000, no século XIX, enfim, não surgiu agora. A fé cristã tem base sólida e chama-se Palavra de Deus. Bíblia, Palavra de Deus. Ok? Então, eu queria dar essa pequena introdução para vocês verem que esses homens foram manifestos, né? Eles manifestaram sua fé, eles confrontaram a estrutura de pecado das suas épocas, as estruturas duras e difíceis do mal, e pagaram com suas próprias vidas, porque eles visavam uma coisa só: Cristo, e somente Cristo. Como o pastor Paulo falou sobre a questão dos 500 anos da Reforma, né? Aquela introdução,
Sola Escritura, só a fé, só Cristo. Para o apóstolo João, acabou? Aqui. Filipe trabalhou, Mateus, depois de converter a fé a Etiópia e todo o Egito, Hircano, o rei deles, mandou alguém transpassá-lo com uma lança. Filipe trabalhou entre as nações bárbaras, padeceu em Herápolis, cidade da Frígia, onde foi crucificado e apedrejado até a morte. Foi sepultado junto com suas filhas. Tiago, irmão do Senhor, esse foi o gigante de Deus. Tiago, irmão do Senhor. Quantos aqui querem ser gigantes de Deus? Quantos aqui querem ser servos do Deus vivo e realmente ser exemplo, realmente fazer diferença na sociedade aonde está inserido? Olha lá, Tiago, irmão do Senhor, não tomava vinho nem bebida alcoólica e não comia alimento algum de origem animal. A navalha nunca lhe tocou a cabeça. Era um nazireu. Foi chamado de o justo e perfeito, a salvaguarda do povo, morto, jogado de cima do pináculo. Ele não morreu e assim foi apedrejado até a sua morte. Pedro, diz a tradição, foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, morto à espada. E João, a quem eu vou falar hoje, o apóstolo, morreu com a idade de 100 anos, pregou às igrejas da Ásia e escreveu o Evangelho. Ok? Amém? As marcas. Eu quero falar das marcas. Obrigado. Que marcas você quer deixar? Você quer chocar as pessoas de que maneira? Por exemplo, a gente liga a TV e vê gente tatuada de todo jeito e de todo tamanho. Marcas e marcas. Jogadores de futebol, artistas e muitos cristãos, inclusive, marcam as suas peles com tatuagem. Mas não é só isso. Colocam piercing de todo lado, de todo jeito, em todo lugar. Eu recebi recentemente umas fotos de um pessoal todo tatuado e que usa piercings enormes, que eu não sei nem falar o nome, e alguns têm nas costas ganchos, e eles são pendurados, então eles colocam ganchos nessas argolas na costa e são suspensos. Eles vão sendo suspensos pelas costas com aqueles ganchos. Marcas. Essas pessoas estão carregando marcas e estão querendo marcar a vida de outras pessoas dessa forma chocante. Problema delas, cada um. Não quero entrar aqui no mérito da questão do certo, do errado, do que você faz ou não faz. Até porque muitos de vocês que estão aqui, adolescentes, não são autônomos, né, para tomar certas decisões na sua vida. Mas essa não é a questão. Eu quero fazer questão aqui a menção do seu corpo ser templo do Espírito Santo. Amém? Templo do Espírito Santo. Muitos fazem tatuagem porque pertencem a uma gangue, a um grupo, enfim, tem os seus propósitos. E eu quero aqui dar para vocês um perfil da juventude que a gente encontra por aí. Muitas vezes uma juventude muito desacreditada. E até eu estou falando aqui de muitos filhos de crentes, de pessoas que estão na igreja, mas não necessariamente se converteram. Primeiro, perfil que eu quero falar dessa juventude. Juventude de hoje. Nunca se barateou o Evangelho tanto e tanto. Em nome dos shows, casas lotadas, reuniões superlotadas, símbolos de triunfo. E triunfo. É uma geração que segue Jesus de longe. Conhece alguma coisa a respeito de Deus? Sim. Tem o coração aberto para as coisas espirituais? Sim. Mas muitas vezes não conhecem a Deus pessoalmente. Se eu perguntar, você conhece a Deus?
Talvez você já diga de bate pronto, conheço, com certeza, mas talvez você fique hesitante. Será? O que será que ele está falando sobre conhecer a Deus? A relação com Deus nessa geração é utilitarista, é de interesse. Querem a salvação, mas um Salvador mesmo? Não. Um Senhor mesmo? Não. Vai mandar na minha vida? Não. Esse tipo de espiritualidade acaba levando os jovens, olha só, correndo de um lado para outro, como criança agitada, como o apóstolo fala, o evangelista fala. Parece que estão jogando um videogame espiritual em muitos lugares. Estive numa feira em São Paulo, uma feira de produtos evangélicos, feira enorme, parecia uma Babilônia. Tinha até trio elétrico, tudo em nome do comércio. A pergunta é a seguinte: que tipo de jovem surgiu na igreja evangélica como fruto dessas ondas evangélicas de espiritualidade? Que tipo de geração surge na igreja a partir desse movimento? Uma juventude religiosa no discurso, mas incrédula na prática. As pesquisas mostram que 80% das decisões por Cristo, que não significam conversões. Conversão, o que é conversão? É reconhecer que você vivia em um estado de rebelião contra Deus, e que você saiu de uma grande rebelião, e agora você vive em um estado de submissão a Deus. Isso é conversão. A faixa etária desses que saíram, que vieram para a igreja, estão entre 13 e 25 anos, mostram as pesquisas. Ou seja, a igreja evangélica é jovem, literalmente jovem, ok? Ou seja, no geral, muitas vezes a decisão não afeta o cotidiano deles. No geral, a decisão não afeta o cotidiano. Muitas vezes o discurso não combina com a prática. A igreja cresce e o Brasil não melhora. Juventude plugada, mas desinformada. Vivemos numa época de congestionamento de imagens, saturação de imagens. 2 séculos por dia é o volume de programação que as 31 mil emissoras de TV e 51 mil emissoras de rádio do planeta transmitiram num período de 24 horas em 2005. Imagine hoje, 2017, indo para 2018. Também temos uma estante de 100 mil quilômetros, com todas as páginas existentes na internet. Se essas fossem transformadas em páginas de livros, esse é o tamanho que atingiria os volumes enfileirados. A rede mundial de computadores tem 700 bilhões de páginas, pelo menos 100 para cada habitante. É uma estante dessa dimensão que a gente pode acessar todo dia, e ela está em constante expansão. É o mundo aos seus pés. Apesar dessa juventude estar conectada, ela permanece analfabeta biblicamente. A ênfase nos cultos shows é muito grande. Por isso não há interesse em um estudo sistemático da palavra de Deus. Devocional, jamais. Escolas bíblicas, jamais. Poucas as igrejas que mantêm ainda as escolas bíblicas. Não há interesse, não há captação, porque eles estão tão saturados de imagens e de informações diversas, que não há interesse em se debruçar nas Escrituras. Não tem como. Leitura só obrigatória.
Então, apesar essa juventude estar a uma distância da tecla do mundo, ela permanece imatura e vulnerável. Vulnerável a qualquer vento de doutrina. E falsas doutrinas que surgem todo dia em propostas. A gente assiste aos noticiários de adolescentes, jovens, entrando em certas ondas e acabam perdendo até a própria vida. Em jogo disso, jogo daquilo, e acabam perdendo até a própria vida. Uma juventude sarada, talentosa, sabe muitas coisas, mas uma juventude cansada e indisponível. Não dá para contar, é muito difícil. São raros os casos. É impressionante como as academias estão cheias. Estão cheias. Uma juventude que se preocupa muito com a saúde, a performance, corpo sarado, bronzeado, andar ali na moda e tal. Mas uma juventude que exibe um cansaço crônico, uma apatia e uma indiferença. Aulas talvez estejam assim, cheio de aulas na faculdade, trabalho, enfim, uma série de compromissos nesse sentido, legítimos, tá? Aqui tem que reconhecer isso é legítimo. Estão em escola de música, enfim, estão envolvidos em tantas coisas, cansados. Aqui não é só para a juventude, aqui é para todos nós que eu estou falando, ok? Para todos nós. Aí o que acontece? Talvez por isso procurem uma igreja light, um evangelho light, sem muito compromisso e tal. Muitas conveniências. Normalmente o comentário é o seguinte, depois de culto: foi uma bênção, o louvor estava show, nossa, pedreira, maravilhoso, tocaram a minha música, nossa, campeão, né? Um agito só. Porque o culto passou a ser a pessoa e não Deus. Poucos são os que se envolvem efetivamente com determinação e garra no reino de Deus. Dentro desse panorama, olha só, dentro desse panorama, eu acabei de citar para você, um perfil de uma juventude. Talvez você possa dizer assim: bom, eu não estou dentro desse perfil, esse ou aquele, mas eu estou dentro desse, não importa. Isso é um perfil geral. E não estou falando exclusivamente daqui de vocês, ok? Isso é um perfil geral. Quais devem ser as nossas marcas? Quais devem ser as nossas tatuagens de verdade? Como a gente pode marcar? Então, se você trouxe sua Bíblia e puder abrir em 1 João, capítulo 1, eu quero trazer para vocês o seguinte: o que para o apóstolo João, que eu acabei de colocar ali, significa ser uma pessoa que protesta, uma pessoa que avança, que produz para o reino de Deus. O que para João significa isso? 1 João 1,6 diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para João, para a palavra de Deus, para você fazer alguma diferença aí fora ou aqui dentro, aonde for, ele diz: andar na luz e não nas trevas. Então, o que é isso? Basicamente, luz é a verdade e trevas, a mentira e o engano. Moralmente, luz é pureza e trevas, o mal. A luz não só faz ver os homens, as pessoas, ok? Mas os capacita também a enxergar e andar na verdade. Fazer não só com que você e eu tenhamos uma visão clara, mas um andar correto, um andar reto.
Muitas partes da Bíblia a gente encontra esse contraste entre luz e trevas. No Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus é uma luz que ilumina a escuridão das nossas vidas, mesmo naquele momento de angústia, onde você não sabe para onde quer ou para onde vai. A palavra de Deus nos faz isso. Aqui acordou aí. Aqui o emprego que João usa é interessante. Ele diz: se dissermos, ou aquele que diz, ou se alguém disser. Talvez essa fosse a máxima dos mestres hereges da época dele, porque muitos desses mestres hereges entravam para a comunhão cristã, e muitos também entravam para a comunhão cristã, mas faziam tudo o contrário, tudo ao contrário. Consequência? Qual era a consequência? É justamente essa incoerência de vida que a palavra de Deus condena. Uma religião que divide moral de ética é apenas ilusão. É só uma pequena ilusão. Você está enganando a si mesmo a esse respeito. Andar nas trevas corta a comunhão com Deus e com os irmãos e traz prejuízo para todo mundo, inclusive para quem anda no mal. Andar no mal, segundo João, o que é? É andar incoerentemente. É andar na mentira. Digo que sou uma coisa, mas eu faço o contrário daquilo. Isso é andar nas trevas. Como está o seu andar? Como é que tem sido o seu caminhar com Cristo? Por isso que eu fiz aquela pergunta no início. O que você tem feito com a sua liberdade? Você tem liberdade. Em Cristo você tem muita liberdade. O irmão ministrou aqui muito sobre liberdade. Todo o tempo falando sobre liberdade. E o que você tem feito com a sua liberdade? Como tem sido os seus relacionamentos? Está sendo na escuridão os encontros? Você anda plugado com o mal? Como é que está isso? Precisamos pensar sobre isso. E aqui entra um problema sério na rede: pornografia. Vício que muitas pessoas, não importa a idade, tá? Não importa a idade. Começa a partir dos 6 anos de idade. Você quer acabar com a vida de uma criança? Dê um celular com internet para ela. Você acaba com a vida dela. Em pouco tempo ela está apática, fria e indiferente. Porque ela vai olhar. Você pode estar em cima. Os pais podem estar em cima muitas vezes, mas não está em cima todo o tempo. Infelizmente. E tem crianças, gente de 8 anos, 9 anos, 10 anos, com sérios problemas de imagens, porque está exposta a tanta tranqueira, tanto lixo que tem na internet. Cuidar com o que a gente vê, com o que a gente se alimenta, quais coisas nos alimentamos. E João nos diz que a consequência de andar na luz é porque nós passamos a ter comunhão uns com os outros. E a nossa comunhão com Deus é real, ela não é simulada, ela é uma comunhão real. Andar na luz é andar com sinceridade de coração e de vida. E isso é fundamental, é ter o caráter de Cristo completo, é não ter nada para esconder e também não fazer questão de esconder nada. É se quebrantar. Eu vi aqui tantas jovens e jovens chorando, se quebrantando. É isso mesmo, confessando ao Senhor, entregando o seu coração. Esse é o Espírito. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. Deus nos perdoa e nos limpa dos nossos pecados. Nesse texto, Deus faz mais do que perdoar. Ele tira a mancha dos nossos pecados. E isso mostra um processo contínuo, um processo que chamamos de santificação, santidade. Se você entregou sua vida ao Senhor ontem, começou um processo na sua vida. Se você entregou sua vida hoje,
começou um processo na sua vida de limpeza, ok? De limpeza, de transformação à imagem de Cristo. É Deus quem efetua, Deus quem faz essa mudança em nosso coração, mas faz isso em cooperação com Ele, conosco. Amém? Andar na luz é também amar o seu irmão. Mas tem um segundo ponto importante: não nega a realidade do pecado. 1 João, versículo 9. 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O capítulo 5, versículo 9 de 1 João também diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, por quê? Porque é nascido de Deus. Os mestres hereges da época de João diziam que o pecado era uma ignorância. Olha só, o pecado era uma ignorância. E hoje quem diz isso é o Espiritismo, que muitos chamam de o Espiritismo de Allan Kardec, ou Mesa Branca, enfim. Eles dizem que pecado não existe, porque o pecado é só ignorância. Como é que você resolve o problema do pecado para esse pessoal? É só se informar, se instruir, estudar, e você sai da ignorância, consequentemente, está livre do pecado. Mas na época de João existia um pessoal chamado gnósticos, o gnosticismo, que era muito forte, muito forte. Eles acreditavam que o corpo era a prisão da alma, e que a alma era pura. O corpo era mau, mas a alma era pura. Então, tudo que se fazia no corpo e pelo corpo não era pecado. Não era pecado. E eles achavam que tinham a iluminação divina, a gnosis, a revelação de Deus. Eles eram os iluminados e podiam fazer o que queriam. E muitos desses entravam nas festas e nos cultos cristãos, que eram um momento de celebração, de festa, e arrastavam muitos daqueles que estavam vindo para a igreja, para Cristo, para o mundo obscuro deles, de pecado. Os herdeiros dos gnósticos hoje em dia, sabe quem são? Os filósofos, especialmente os filósofos existencialistas, hedonistas, porque eles dizem isso: nada tem depois, é agora, vamos aproveitar agora, vamos se entregar a todo tipo de desejo e vontade, faça o que te der vontade, você pode ser o que você quiser, faça, nada te impede, nem seu pai, sua mãe, ninguém. Esses são os herdeiros legítimos do gnosticismo. Uma heresia brava e violenta. Foi a heresia que mais assolou a igreja no primeiro século. De onde ela surgiu. Muitos jovens que entram na universidade se perdem completamente na universidade. Estão na igreja, estão bem, ensino médio, estão ali e tal, buscando. Entraram na faculdade, se acabaram. E aqui eu nem vou perguntar quem conhece alguém assim. E de certa forma quase todos nós conhecemos alguém assim. Nem todos acontece isso, não acontece isso com todos, mas muitos se perdem. E ele está dizendo que não somente falhamos com a verdade no verso 6, como estamos vazios dela. E para isso João nos chama para o arrependimento. Se arrependam dos seus pecados, pois Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Então, não há uma negação, mas há uma confissão do seu estado de pecado. Mas tem um terceiro ponto que João diz que nós devemos observar, como marca de um cristão: guarda a sua palavra. Capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está.
Mas se alguém, eu vou começar. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João 14, 21, no Evangelho, também, mas lá no Evangelho, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Nesses textos aqui, João afirma que se alguém, quer dizer, se nós dissermos que andamos com Deus, né, se nós dissermos que somos de Deus, nós devemos guardar a sua palavra, considerar a sua palavra. Mas se andamos nas trevas, e o que são trevas para João? Andar incoerentemente. A gente mente e estamos vazios da verdade. É simples assim, não tem dubiedade nas Escrituras. Ele trata das contradições da vida sem Deus. Mas agora ele dirá: ora, sabemos por isso, e é uma frase característica dessa epístola, como sabemos que alguém é de Deus ou não? Como a gente sabe? Talvez você já tenha se feito essa pergunta. Ah, como é que eu sei que o fulano é crente? Como é que eu sei? Dá para saber isso? Bom, os gnósticos diziam que podíamos conhecer a Deus. E eles falavam isso de boca cheia nas reuniões cristãs. E eles eram iluminados por isso. Mas não é porque eles diziam que podemos conhecer a Deus que realmente conhecíamos. O apóstolo João diz e afirma que nós podemos conhecer a Deus e ser iluminados no nosso entendimento. Quando eu comecei a palavra e mostrei o que aconteceu com esses apóstolos e esses discípulos, era isso. Eles conheceram a Deus, eles viram a Deus, andaram com Deus e fizeram o que fizeram por causa disso e não por outro motivo. Conhecer a Deus é ser iluminado no conhecimento dele, e isso faz com que ocorram mudanças na nossa vida significativas. Conhecimento de Deus sem mudança de vida não é conhecimento verdadeiro. Como podemos estar certo então que a gente conhece a Deus? Ok, João dá a primeira prova moral de que realmente conhecemos a Deus: se guardamos os seus mandamentos. Ok? Se guardamos os seus mandamentos, se lhe obedecemos, podemos dizer que o conhecemos, e não apenas temos informações sobre Deus, mas temos familiaridade com Deus. A pessoa é vigilante, é atenta no fazer a vontade de Deus. Se desobedeço os mandamentos de Deus, muitas vezes deixo claro que a minha profissão de fé é uma mentira. Sua conduta vai contradizer a sua profissão de fé. E por fim, ou penúltimo, desculpa, João está dizendo quais são as marcas de um cristão. Quarto, ele ama o seu irmão. Quem está aí do seu lado não é o irmão de sangue, biológico, necessariamente aqui. Aqui fala da comunidade dos santos. Aqui fala da igreja de Cristo. Ele ama o seu irmão. Versículo 9 e 10 do capítulo 2. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Essa é a prova social. Nós vimos uma prova moral. Agora é a prova social de que conhecemos a Deus. A atitude da pessoa que está na luz ou nas trevas, ela já é mostrada justamente pela força das duas coisas: quem ama e quem odeia. Se estivermos na luz, procuramos amar as pessoas e não odiá-las. Se estamos nas trevas, odiamos e a verdade não está em nós. É simples assim, não há dubiedade na palavra de Deus. O apóstolo Paulo está preocupado, o apóstolo está preocupado em estar bem não só com Deus, porque a gente pode dizer assim: bom, meu negócio é com Deus, eu não estou nem aí para as pessoas, ou o que as pessoas pensam, né? Jamais, isso não pode vir da gente cristã. A gente precisa sim estar preocupados com o que o irmão,
a irmã, com o que o outro está pensando, na comunidade e na comunhão dos santos. As relações hoje em dia, infelizmente, houve uma mudança muito grande da década de 80 para cá. Diz um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, talvez alguns já tenham ouvido falar sobre ele, que faleceu esse ano, em janeiro desse ano, considerado o profeta da pós-modernidade. Ele diz justamente isso. A pós-modernidade começou no ano de 1980, numa quarta-feira, quando a Viviane, ela disse para mais de 6 milhões de pessoas que o seu marido Michel, no caso, casado com o seu marido chamado Michel, que ela, em todo o tempo de casada, nunca tinha tido, eu sei que tem crianças aqui, tinha tido um orgasmo. Agora, o que ela disse em rede nacional para 6 milhões de pessoas era um segredo, era uma coisa particular dela, pessoal dela. Falar isso em rede nacional, mas começou ali. Aquilo que era do privado passou a ser global. As pessoas só confessavam essas coisas no confessionário lá do padre. O padre que ouvia as confissões. Agora, é a mesma coisa que terem colocado uma câmera e um microfone dentro do confessionário. E todo mundo passou a saber o que estava acontecendo. E aí isso ganhou o mundo. É a partir daí que as pessoas começaram a falar o que estavam sentindo, aquilo que estava guardado, e elas queriam pôr para fora. As relações hoje em dia não duram para sempre, segundo o sociólogo. Não duram para sempre. As amizades não têm laços, são frágeis. É só uma tecla. Não gostei, eu deleto. Vou tirar da minha. Tenho 500 amigos, vou ficar com 499. Hoje as pessoas vivem na rede e não mais em comunidade. Infelizmente. Comunidade e rede. Qual é a diferença? Comunidade funciona offline. Rede funciona online. Comunidade, você tem que olhar no olho da pessoa, cara a cara. É discordar, discutir, confrontar, abraçar, falar que ama. A pessoa vai dizer para você o que ela pensa de você. Comunidade é isso. A comunidade é maior do que nós. Por quê? Porque nós nascemos dentro da comunidade. Ela é maior do que nós. Mas a rede não. A rede só é feita de duas coisas: conectar e desconectar. Basicamente. Ele disse que uma pessoa que ele conheceu se gabou para ele que fez em um dia 500 amigos. E ele disse: puxa vida, eu tenho 96 anos e eu não tenho 500 amigos. Então, quando ele fala de amigo e o outro fala de amigo, estão falando de coisas diferentes, completamente diferentes. Porque esse aqui, 500 amigos num dia, e ele então deletou um e 499, amanhã ele tem mais 500. E assim vai. É uma época de relacionamentos frágeis e efêmeros, não há laços. E isso veio para a igreja. Isso veio para a igreja. Isso entrou aqui dentro. Entrou dentro da comunidade dos santos. Precisamos voltar a ter empatia. Sabe o que é isso? Empatia. Ser simpático. Não ser só educado. A empatia sente a dor do outro. Sente como o outro. Isso é empatia. É o que Jesus sentiu lá no Evangelho de Mateus 9,58. E quando ele viu as pessoas, ele disse: são como ovelhas sem pastor.
e ele sentiu compaixão, dor no coração, dor no coração. A gente precisa resgatar a comunhão dentro da comunidade dos santos, aqui dentro. Você jovem, adolescente, adultos, pais, precisamos resgatar, porque fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Como é que você vai fazer diferença no mundão? Como é que você vai realmente fazer diferença lá para os camaradas, para as meninas, colegas, os colegas da faculdade, do colégio? Sendo um cristão. Simples assim. Sendo você um cristão. E por fim, para João, o que é importante? Não amar o mundão. Agora pega, né? Versículo 15 a 17 do capítulo 2 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esse mandamento tem duas vertentes, dois argumentos. Uma é a incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. E segundo, a transitoriedade do mundo contrastada com a eternidade daquele que faz a vontade de Deus. Há duas conotações também para a expressão não ameis o mundo. Primeira, uma delas é: o amor ao mundo se refere a quem? Às pessoas? Se referir às pessoas, então devemos amar. Devemos amar as pessoas, se preocupar com elas e inclusive levá-las a uma transformação de vida que você já tem. Mas se a outra questão, amar o mundo, se refere a um sistema maligno do mal, então não deve ser amado, nem copiado, jamais. Não coloque o seu amor no mundo ímpio, não coloque, mas sim no prazer de redimir e trazer as pessoas ao Senhor. É isso. Seu colega, sua colega que você gosta tanto lá da faculdade, que não é crente, que você às vezes até admira, gosta, quer, traga para o Senhor. Ame essa pessoa a esse ponto de se preocupar com ela, com a eternidade dela. Agora, o desejo ímpio por coisas que não se tem, né? E outra, o orgulho pelas coisas que se tem, sendo duas, aqui no caso, cobiça e uma vaidade, João nos exorta: não amem o mundo, não se entreguem ao mundo, porque ele vai engolir você. Ele já engoliu muita gente e continua engolindo. João diz: cuidado com o mundo, a carne e o diabo. 3 inimigos ferozes do cristão. 3 inimigos. Devemos, como cristãos, tomar muito cuidado com esses elementos: o mundo e todos os desejos que derivam dele. Eles não permanecem, mas quem faz a vontade de Deus permanece. E por fim, nós nos encantamos com tudo, ou quase tudo no mundo, e muita coisa que a gente fica realmente, nossa, meu Deus, incrível. Mas Jesus disse o seguinte: há de servir um e desagradar o outro. Não dá para servir a 2 senhores, não tem como. E aqui é um chamado radical. Não dá para servir a 2 senhores. Se você ainda está flertando com o mundo, paquerando o mundo, abandone. Abandone. Literalmente abandone. Não dá para ficar ali no meio, um pé lá, um pé cá, gostoso aqui, aqui também. Há de
desagradar um e agradar o outro. Não tem jeito. A gente, eu e você, a gente precisa considerar a vontade de Deus em todos os seus aspectos. O cristão precisa ver com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, e isso chama-se cosmovisão cristã. Você precisa fazer com que a sua cabeça seja feita pela palavra de Deus e não pelos filósofos existencialistas. Em um mundo onde as pessoas buscam cada vez mais serem reconhecidas, nós cristãos consideramos fazer a vontade de Deus. As pessoas querem ser reconhecidas por tantas coisas, tantas marcas querem deixar, seja fisicamente, seja por meio de feitos, mas você e eu, como cristãos, a gente precisa deixar a marca de Cristo de fato, como aqueles homens do passado, aquelas mulheres do passado, resgatar os valores da fé, da comunhão, da palavra de Deus. Filipenses capítulo 4 diz assim, para encerrar: finalmente, irmãos, capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Ok? Cheio de Deus, cheio dos valores de Deus, cheios da palavra de Deus. Você quer fazer diferença no mundo que você está? João dá a dica. Essa é a dica. Não andar nas trevas, mas na luz. Amém? Vamos levantar, quero orar com você. Me criaste do pó